Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estar aqui com vocês nessa noite, tendo a oportunidade de poder compartilhar com esta igreja tão abençoada aquilo que Jesus fez em mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer aqui a oportunidade, pastor, muito obrigada, viu, os pastores desta igreja, por abrir as portas deste lugar para poder falar de Jesus, contar o milagre que o Senhor fez em mim. É um prazer, é um privilégio, irmãos. Nem era para eu estar aqui, mas Jesus me escolheu para que eu estivesse aqui. Eu sou uma improvável, mas sou escolhida nas mãos do Senhor. Aleluia. E hoje, com essa oportunidade que foi me dada aqui, quero contar minha história para vocês, o meu testemunho de vida, aquilo que Jesus fez em mim. Glória a Deus. Vou aproveitar você de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Abra comigo no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler esse versículo juntos? João 3, 16. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ah, Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. João 3:16. Vamos ler a palavra do Senhor juntos? João 3:16. Aqui vai falar do amor de Deus por mim e por você. Amém? Você achou? Amém? Então tá, vamos ler esse versículo juntos, em uma só voz, todos nós, toda a igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por esse amor, você pode glorificar a Ele, exaltar o nome dEle. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada, Deus, pelo teu amor demonstrado ali na cruz, através do teu Filho Jesus. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui nesta igreja hoje e poder falar de Ti, contar o milagre que o Senhor fez em mim. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada por cada vida que aqui está. Usa a minha vida neste lugar, Senhor. Enquanto eu estarei falando aqui, que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando sobre esta igreja, em cada coração que aqui está. Deus, eu repreendo no poder que há no nome de Jesus todo gatilho que possa vir sobre a mente dos seus filhos, conforme for ouvindo essa história. Ah, Jesus, tudo o que eu vou dizer aqui não é para trazer dor nem sofrimento a ninguém que aqui está, mas sim para mostrar de onde o Senhor tirou e aonde o Senhor me colocou. Aleluia, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Obrigada, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é o primeiro dia? Primeiro dia. Que bênção. Glória a Deus. Então nós já vamos começar muito bem começado. Aleluia. Falando do amor de Deus, falando de muitas outras coisas que eu vou estar falando aqui durante a ministração. E saiba, são 7 dias? São 7 dias. Queridos, desde o primeiro até o último dia dessa campanha, desse momento que vocês estarão aqui. Aproveite cada segundo, cada dia. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você de uma forma diferente. Saiba que você não está aqui para mais um culto, para mais um evento, para mais um momento. Deus te trouxe aqui para curar você, para mudar a sua história, para transformar a sua vida. Então, cada pregador que passar por esse altar, que seja usado pelo Senhor para falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. João 3,16 vai falar conosco. Abriu? Por favor. João 3,16 vai falar conosco sobre o amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira. Não foi um amor demonstrado de qualquer jeito.
Obrigada, pastor. Não foi um amor demonstrado de qualquer forma, mas sim um amor demonstrado numa cruz, na cruz do Calvário. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: que amor é esse? Que amor é esse tão grande, tão maravilhoso? Que amor é esse? Esse é o amor de Deus para comigo e você. Um amor lindo, incomparável. Aleluia, um amor demonstrado na cruz, um amor incondicional. Aleluia. E diante desse amor, a pergunta é: o que eu e você temos feito para retribuir esse amor? Jesus se entregou para que nós nos tornasse filhos, para que nós nos tornasse filhos do Pai. E o que eu e você temos feito a cada dia para retribuir esse amor, o amor de Deus? O que nós temos feito? Irmã Lucélia, eu costumo vir todo domingo à igreja. Só isso que você pode fazer para o seu Deus? Eu também oro, eu jejum, eu vou para o monte. Só isso. Se nós dermos o nosso tudo para o Senhor, não paga aquilo que Ele fez na cruz por nós. Eu tenho 29 anos de idade. Eu costumo dizer que se para o resto da minha vida eu andasse de joelhos, com as minhas mãos erguidas, adorando ao Senhor Jesus sem parar, eu não pagaria o que Cristo fez por mim na cruz. O que temos feito, igreja, para retribuir o amor de Deus? Eu acredito aqui que alguns de vocês conhecem a minha história. No ano de 2008, eu fiquei conhecida, não só em Goiânia, mas no nosso país, por uma história muito triste. Uma menina de 12 anos de idade, encontrada em um cativeiro na cidade de Goiânia. Uma história que era falada repetidamente nos jornais no ano de 2008. Uma criança de apenas 12 anos de idade, encontrada dentro de um cativeiro, acorrentada, amordaçada, vivendo dias terríveis. As pessoas me reconhecem na rua, por onde eu passo, às vezes alguém vai e me reconhece, e sempre fala: nossa, você é a Lucélia? Você é aquela menina que foi torturada? Você é aquela menina que foi achada dentro de um cativeiro? Então as pessoas me conhecem por essa história, porque na época a mídia mostrou muito isso, né? Frisou muito na dor, no sofrimento. E até hoje, se eu permitir, eles frisam sempre nisso, sempre na dor e no sofrimento. Então, eu estou aqui hoje, irmãos, para contar para vocês a minha história de vida. Mas contar quando tudo começou. A história antes do cativeiro. Contar a história do cativeiro que vocês conhecem parte dela. Mas contar também a nova história que Deus fez em mim. Contar a história que muitas das vezes a mídia não mostra. A nova história, o milagre, a restauração, a cura, a transformação, a superação. Aleluia. Então hoje eu começo lá do início, antes do cativeiro. Tudo começou com a separação dos meus pais. Tudo começou com a quebra de aliança dos meus pais. Tudo começou com um maldito divórcio. Meus pais se separaram, eu tinha menos de 7 anos. E quando os meus pais se separaram, eu e os meus irmãos fomos viver no meio daquela divisão. Com quem vamos morar? Com o papai ou com a mamãe? Ficamos divididos. Um dia a gente dormia na casa do meu pai, um dia na minha mãe. Um dia minha mãe mudou de bairro, foi para um setor mais distante. E nós, os filhos, como que nós ficamos? Jogados no meio daquele negócio. Virou uma bagunça a nossa família. Irmãos, já era difícil. Os dois casados, quando separou ficou mais difícil ainda.
E ali fomos viver no meio daquela coisa. Um divórcio, ele causa dores inimagináveis. Ele causa dores inimagináveis. Vocês vão entender. A minha mãe foi embora, arrumou uma outra pessoa. Meu pai foi passando o tempo, vi meu pai chorar, vi meu pai sofrer, vi meu pai perder noite de sono, vi meu pai perder o apetite, vi meu pai chorar em cima de nós, vi muitas vezes o sofrimento do meu pai viu muitas vezes o nosso sofrimento. Um divórcio causa dores inimagináveis. E naquela época, eu tinha menos de 7 anos de idade. Meu pai arrumou uma outra mulher, começou a namorar uma mulher. E nós, os filhos, tivemos que aprender a conviver com aquelas pessoas que não eram os nossos pais. Por mais que eles eram pessoas boas, são, tanto o meu padrasto como a minha madrasta, são pessoas maravilhosas, mas não era o meu pai nem era a minha mãe. E ali fomos aprendendo a conviver. O tempo foi passando. Eu tinha 7 anos de idade já. Eu já tinha completado os meus 7 anos. Eu estava na igreja Deus é Amor. Meu pai, ele é membro nessa igreja até hoje. E ele nos levava para a igreja com ele, nós 3 pequenininhos. Era o Leonardo de 9 aninhos, eu de 7 anos e o meu irmão caçula de 6 aninhos, 5, 6 aninhos ali. E aí a gente ia para a igreja com ele. E um dia eu estava lá na igreja Deus é Amor. E geralmente a igreja, lá na igreja Deus é Amor, que meu pai frequentava, eles têm os bancos assim de madeira, né? E aí debaixo do banco, daqueles bancos de madeira, geralmente eles colocam um colchonete, assim, para as crianças deitarem, às vezes, né, dormem durante o culto. Eu estava deitado embaixo daquele banco. Um profeta estava pregando naquela noite. Era um profeta de fora, um pregador de fora. E ele estava ministrando a palavra do Senhor. E ele interrompeu a palavra. Eu estava assim, deitadinha. Ele apontou para mim e ele falou assim: Deus me mostra essa menina passando por um cativeiro. Ninguém entendeu nada do que ele estava falando. 3 anos se passaram. Eu fui morar com a minha mãe. E ali, fui morar com a minha mãe num barracão de 2 cômodos, pequenininho e apertadinho. E ali naquele barracão nós passamos por muitas dificuldades financeiras. Passamos por momentos muito difíceis, de muita dificuldade, às vezes falta das coisas. E nesse tempo que nós estávamos vivendo de dificuldades, nós conhecemos uma mulher, uma empresária, irmãos, muito rica, bem-sucedida, casada, mãe de 3 filhos. Conhecemos essa mulher através de uma tia minha e fomos criando uma amizade com aquela mulher. E o tempo passando, aquela mulher vendo as dificuldades que eu estava ali junto com a minha mãe, passando naquele barracãozinho, morávamos de aluguel, e aí ela ofereceu ajuda para minha mãe. Mas não foi uma ajuda de uma cesta básica, de uma água, de uma energia, de um aluguel pago. A ajuda dela era para cuidar de mim. Ela pediu para minha mãe para cuidar de mim. E ela prometeu para minha mãe me dar uma vida melhor. Ela prometeu para minha mãe me dar um futuro melhor. Ela prometeu a minha mãe cuidar de mim como se eu fosse a filha dela. E a minha mãe naquela época, pensando no melhor para mim, ela me deixou ir morar com aquela mulher. E eu fui. No começo, eu fui muito bem tratada. No início, era tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu fui bem cuidada. Eu não posso negar isso. Ela comprou roupas novas para mim. Ela me levou no salão para arrumar o cabelo e as unhas. Me matriculou num colégio particular. E eu fui viver aquela vida, irmãos, totalmente diferente da que eu vivia lá com a minha mãe. Aparentemente, uma vida muito boa. Uma vida que qualquer pai e mãe quer dar para o seu filho. De muita coisa boa, vida boa, conforto, comida, escola boa, né? Todos nós queremos dar isso para um filho. E o tempo foi passando. Eu posso dizer, irmãos, que os 6 primeiros meses de vida naquela casa foram muito bons. Eu fui bem tratada, eu fui bem cuidada.
Mas passado mais ou menos uns 6 meses, aquela mulher começou a se transformar em uma pessoa que eu não conhecia. Aquela mulher começou a fazer coisas comigo que não era normal. Ela começou a me machucar, a me punir, a me castigar, ao ponto de chegar a me torturar e me manter dentro de um cativeiro. Irmãos, ali eu vivi os piores dias da minha vida. Quando aquela mulher se transformou, eu passei a viver os piores dias da minha vida naquele lugar. Eu nunca vou esquecer tudo o que aconteceu ali dentro. Ela fazia um ritual, havia um ritual para aquelas torturas acontecerem, havia uma sequência, tinha uma forma, tinha um jeito, tinha um horário para acontecer aquelas coisas. E no final daquela sequência de torturas, havia um castigo, diferente de todos os castigos que ela me dava. Era um castigo diferente, irmãos, era um castigo onde eu tinha que ficar em pé, de frente à porta de um banheiro, e eu digo com toda certeza no meu coração, de tudo ruim que aquela mulher fez comigo, ela fez uma coisa boa por mim, que foi esse castigo. Aquele castigo mudou a minha história. Aquele castigo mudou a minha história. Depois de passar por todas aquelas sessões de tortura, eu ia para aquele lugar. E aquela mulher ia lá no quarto, pegava um livro, trazia, colocava nas minhas mãos e dizia: toma, vai ler esse livro, lê ele em voz alta, porque se eu passar aqui por perto, eu quero ouvir o que você está lendo. Ela não queria saber o que eu estava lendo, ela não queria saber o que eu estava lendo ali. Ela queria saber que eu estava lendo, que eu estava, eu não estava fingindo que estava lendo. Então ela mandava eu ler em voz alta, para saber que realmente eu estava lendo. E ali eu ficava por horas naquele castigo, lendo aquele livro. Eu não entendi o porquê que eu tinha que estar ali, irmãos. Quantas vezes eu fui para aquele castigo com partes do meu corpo sangrando? Quantas vezes eu fui para aquele castigo com as minhas unhas arrancadas, com partes do meu corpo queimado? Quantas vezes, irmãos, eu fui para aquele lugar sentindo dores pelo meu corpo, porque eu tinha acabado de voltar de uma sessão de torturas. Mas aquele castigo mudou a minha história. Aquele castigo mudou a minha história. Por que eu digo isso? Porque o livro que ela trazia e colocava nas minhas mãos para me ler, ele tinha a capa preta. E na capa do livro havia um nome escrito bem grande assim: Bíblia Sagrada. Aleluia. Na mente dela, ela achava que estava me punindo. Na mente dela era só mais uma forma de castigo, de punição mesmo. Mas mal ela sabia que o livro que ela usava para colocar nas minhas mãos para me ler falava de um Deus vivo, falava de um Deus todo poderoso, falava de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que muda histórias. Naquele livro falava de um Deus que tirou José da prisão e tornou ele rei daquele lugar. Naquele livro falava de um Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Naquele livro falava de um Deus que não deixou a sarça consumir. Naquele livro falava de um Deus que entregou a vida do filho dele, do único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Ainda que eu, Lucélia, viesse morrer dentro daquele cativeiro, a palavra do Senhor, o livro da capa preta, me garantia em João 3,16 que eu alcançaria a eternidade. Aleluia. Aleluia. E eu convido você, irmão, você pai e mãe, começa a colocar essa mesma palavra na mão do teu filho para ele ler. Começa a ler essa palavra, porque se dentro de um cativeiro ela alcançou a minha vida, ela irá alcançar o teu filho, ela irá alcançar a tua esposa, ela irá alcançar você. Jesus, porque aqui na palavra do Senhor flui palavras de vida eterna. A palavra
palavra do Senhor, ela é imutável, aleluia. E ali você vai aprender sobre um Deus maravilhoso. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que não, quando estiver velho, não se desviará dele. Não é o caminho. A palavra não diz assim: olha, ensina o caminho a criança que deve andar. Não, ele diz assim: ensina a criança no caminho. É você, pai e mãe junto. É você, pai e mãe junto. Ensina a criança no caminho que deve andar. Aleluia. E lendo a Bíblia, lendo a palavra do Senhor. Na mente dela era só mais uma forma de punição. Mas sem entender ou compreender, ali ela estava colocando na minha mão o alimento espiritual. Eu estava sendo alimentada pela palavra de Deus. A palavra de Deus estava me sustentando naquele lugar. E lendo a Bíblia, sabe qual a história que eu sempre gostava de ler? A história de Jó. Um homem de fé, um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava o Senhor. Eu aprendi a orar e ter fé lendo a história de Jó. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher me acorrentou numas escadas onde de costume ela já me colocava, com as mãos para cima, acorrentada e amordaçada. A gente não tem um telão aqui ainda, mas quando eu voltar vai ter, viu? Para a gente mostrar as imagens. E essa galeria estará pronta. Coisa linda. Pessoal, depois vocês podem olhar nas minhas redes sociais, tem. Era uma escada que tinha acesso à parte superior daquela cobertura que morávamos. E ali ela me colocava com as mãos para cima, acorrentada e amordaçada. Em cada mão minha havia uma corrente passada lá com o primeiro degrau da escada de ferro, né? O degrauzinho era de ferro. Ela passava lá, a corrente passava no meu braço e trancava com um cadeado nas minhas duas mãos. Assim, eu ficava assim, com as mãos para cima, com as duas mãos. E na minha boca havia uma mordaça, um pedaço de pano velho mais ou menos desse tamanho, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com um esparadrapo. Assim ela me deixou 15 de março de 2008, sem direito de me soltar e sem direito de gritar por socorro. Ela me prendeu nessas escadas, irmãos, até semana passada. Eu achava que ela tinha me prendido nas escadas 8 horas da manhã. Eu não sei de onde eu tirei esse horário, mas na minha cabeça era 8 horas da manhã. Eu achei um caderno que eu fiz quando eu saí de lá. Um livro que eu escrevi da minha história. Na verdade não é um livro, é um caderno, um diário. Isso, é um diário. E ali eu conto a minha história escrevendo. Eu tinha 12 anos de idade. Assim que eu saí de lá, eu escrevi esse caderno. E lá no caderninho eu falo detalhadamente a hora, o momento, como foi que ela me prendeu naquelas escadas. E ali está escrito, às 6:30 da manhã, ela me prendeu nas escadas. Então, eu estou agora corrigindo esse horário, porque eu sempre achei que era 8, e não era, era 6:30 da manhã. E ali, irmãos, tinha um relógio na minha frente como aquele ali, eu conseguia ver as horas. Ela me prendeu às 6:30 da manhã. E realmente faz sentido, porque quando ela me prendeu nas escadas, eu tinha acabado de acordar. E eu acordava às 6 da manhã. Passou pouco tempo, eu já estava fazendo o serviço da casa. Ela me gritou, me chamou e me prendeu nas escadas. Então 6:30 da manhã aconteceu isso. E ali ela me colocou, acorrentada e amordaçada. Naquela posição eu fiquei. Ela foi trabalhar. E ali eu fiquei, pendurada nas escadas. Eu tinha 12 anos de idade. Eu abaixei a minha cabeça, irmãos, naquelas escadas. E eu dormi. Eu dormi mesmo. Eu dormi de verdade. Eu dormi pendurada naquelas escadas. Quando eu acordei tão assustada, sentindo dores nas minhas costas, sentindo dores nos meus braços, nas minhas mãos. As minhas mãos formigavam, irmãos.
aquela pimenta enfiada na minha boca, ardia a minha boca, queimava a minha boca. Quando eu acordei, eu olhei para o relógio, e o relógio já marcava 10h22 da manhã. Ou seja, já tinha aí quase 4 horas que eu estava pendurada naquelas escadas. Aí vocês imaginam a dor que eu sentia no meu corpo. Às 10h22 da manhã, quando eu acordei, ali naquele momento, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, irmãos, eu não sabia. De verdade, eu não sabia se Jesus ia me ouvir. Mas com toda a fé que havia dentro do meu coração, eu clamei Jesus naquele dia. Eu falei com Jesus, irmãos. Como que eu falei com Jesus? Em pensamento, porque minha boca me impedia de falar em voz alta. Não pense que Deus te ouve só de joelhos. Ele me ouviu pendurada nas escadas. Não pense que o Senhor te ouve só gritando, falando, abrindo a tua boca. Ele ouve os seus pensamentos também. Fale com o Senhor o tempo todo. Ele ouve você. Quando você está lá, mulher, na beira do fogão fazendo o alimento, o Senhor te ouve. Quando você está lá, marido, indo para o serviço, quando você está no ônibus, ou quando está lá na moto ou no seu carro, o Senhor ouve você. Fale com Ele. E ali naquele lugar, às 10h22 da manhã, eu olhei para o céu. Irmãos, onde eu ficava era aberto, viu? Eu conseguia ver o céu. Eu olhava para aquele céu assim, azulzinho o céu estava. Eu olhava para o céu, meus braços doendo, tudo em mim doía. Eu não sabia a hora que ela ia voltar. Já tinha 4 horas que eu estava ali. E eu olhei para o céu. E ali eu fiz essa oração em pensamento naquele dia. E eu disse para Deus assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Se não, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui. Eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. E ali eu fechei meus olhos, igreja. Parecia que eu tinha levado um sono de umas 2 horas. Parecia que eu tinha dormido demais. É como se eu tivesse apagado e voltado. Quando eu acordei, olhei para o relógio, e o relógio marcava 10h25 da manhã. Apenas 3 minutos haviam passado. A voz de uma mulher começou a me gritar na porta. E aquela voz que eu não conhecia. Uma voz me grita, e ela me chama: Lucélia, Lucélia. E eu, tampada a boca, como que eu respondia? Comecei a chutar a parede. E ela: Lucélia. E eu chutando a parede, chutava a parede. E ela: Lucélia. De repente eu escutei a porta abrindo, e aquela mulher entrou correndo. E quando ela viu aquela menininha de 12 anos de idade, eu era pequenininha, eu era raquíticazinha, tão magrinha, pequenininha, irmãos. Quando ela me viu pendurada naquelas escadas, ela gritou: meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olhei para o lado. Nas mãos dela tinha um papel, e naquele papel, o nome maior que eu pude ler com os meus olhos, estava escrito assim: Polícia Civil. Quando eu li aquilo, eu entrei em desespero. Meu corpo entrou em batedeira, e eu senti muito medo naquela hora. Assim que ela gritou, outros policiais entraram correndo, homens. Só tinha ela de mulher, e outros homens entraram correndo, policiais civis.
E eles me viram naquele lugar. Eles ficaram sem acreditar. Começaram a fotografar eu pendurada naquelas escadas. E de repente aquela policial tira aquela mordaça da minha boca. Eu senti tanto medo naquela hora, irmãos, que a minha reação imediata foi eu comecei a mandar os policiais irem embora. E eu dizia: vai embora daqui. Não foi eu que chamei vocês aqui. Vai embora. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Por que eu disse isso? Porque a empresária dizia: o dia que você denunciar, ou até mesmo o dia que você vier sair deste lugar, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, eu vou matar os seus irmãos, e por último, eu vou te matar. Foram quase 2 anos de sofrimento. Foram quase 2 anos ouvindo aquela mulher dizer que ia matar quem eu mais amava, a minha família. E o tempo passou. Eu tive chances, oportunidades de fugir, oportunidades de denunciar, oportunidades de gritar por socorro. Mas o medo me consumiu naquele lugar. O medo nos paralisa. E nessa noite eu digo para você: não permita o medo entrar no seu coração, porque o medo pode nos levar à morte. O medo nos faz parar. O medo nos impede de avançar. Satanás, ele veio para isso mesmo, para nos amedrontar, para nos fazer parar e até para nos matar. Mas Jesus, ele veio, ele também veio, e ele veio para tirar todo o medo. E ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Não tenhas medo, porque eu sou com você. Aleluia. Por 366 vezes na minha e na sua Bíblia é repetida a palavra não temas. Sabe o que eu aprendi com isso? Para cada dia do nosso ano, Deus tem um não temas para mim e para você. Até no ano bissexto, o Senhor lembrou de colocar no nosso dia o não temas. Então não temas, o Senhor é contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Deserto não é para nos matar. Deserto é lugar de passagem. Nós vamos até passar por desertos no meio da caminhada, mas Ele passará esse deserto comigo e com você. Queridos, sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você, homem, está aqui hoje? Não é porque você faz academia, crossfit, você é bombado, não, irmão. Isso é vaidade. É cuidar da sua saúde, para você ficar melhor. Não é por causa disso, não. Sabe por que, mulher, que você está aqui hoje? Não é porque você é forte, não, irmão. É porque Jesus sempre esteve lá. Quando Ele viu que você não ia aguentar, quando Ele viu que Satanás ia ceifar a tua vida, Ele estava lá, cuidando de você. Quando Ele viu que você não ia suportar, quando Ele viu que você não ia aguentar, Ele enviou alguém no teu caminho para te ajudar. Você acha que aquela pessoa chegou do nada na tua vida? Você, filho de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso, do Deus do impossível, você acredita nisso? Que aquela pessoa chegou do nada no seu caminho? Não, Jesus enviou no teu caminho para te ajudar. Quando Ele viu que você não daria mais conta, Ele te tomou pela mão e te sustentou. Quando Ele viu que você morreria, o leão da tribo de Judá rugiu sobre você o fôlego da vida. É por isso que hoje você está aqui, porque Jesus sempre esteve lá. Aleluia. Porque que eu, Lucélia, estou aqui, porque Jesus sempre esteve lá, dentro daquele cativeiro junto comigo. Sabe, eu imagino Satanás olhando para mim dizendo: vai morrer, não tem jeito, é torturada, é amordaçada, é acorrentada, é abusada sexualmente, não tem jeito, leva pauladas na cabeça, é enforcada, é asfixiada, vai morrer, não tem jeito. Mas eu imagino meu Deus olhando para mim e dizendo: é improvável, mas é escolhida, é filha, é amada, é princesa, é obra-prima minha. Vou libertar, vou curar, vou lapidar e vou levar às nações. Aleluia. Irmãos,
Nós só estamos aqui porque Jesus sempre teve misericórdia de nós. Esteve lá. Olha, é muito fácil adorar o Senhor quando está tudo bem. É muito fácil adorar o Senhor quando a vida financeira está ótima. É muito fácil adorar o Senhor quando a saúde está em dias. É muito fácil adorar quando está todo mundo bem dentro da tua casa. É muito fácil, mas o Senhor quer que nós o adoramos em espírito e em verdade o tempo todo. Não adore o seu Deus somente nas horas boas. Ele quer que nós o adoramos como Jó fez. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era um homem que amava o nosso Deus. E o que o Senhor permitiu acontecer na vida de Jó? Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu seus filhos amados. Jó perdeu suas riquezas. Jó estava tomado de lepra, estava doente, e mesmo assim ele bradou: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Adore o Senhor o tempo todo. Tem uma canção que ela é tão linda. Muitas das vezes nós cantamos ela, mas às vezes não praticamos ela. Tem algumas canções que nós andamos cantando e às vezes não praticamos. Começa a praticar o que você está cantando, irmão. Para de cantar da boca para fora. Aleluia. Adore ao Senhor nos dias de luto. Eu imagino que não foi fácil para o irmão Jó adorar o Senhor tendo que enterrar 10 filhos, não, irmãos. Eu imagino que não deve ter sido fácil. E quantas das vezes acontecem coisas tão menores que isso na nossa vida, e nós deixamos de adorar a Ele, que é digno de toda adoração. Que nós possamos colocar isso em prática, fazer como nosso irmão Lázaro, que cantou aquela canção que marcou tantas gerações: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Se está tudo bem, glorifique ao Senhor. Se também não está, glorifique ao Senhor. Irmãos, eu já passei por momentos na minha vida depois disso, depois de cativeiro, depois de grande, aonde eu não conseguia nem orar. Eu apenas chorava, mas ali as minhas lágrimas estavam sendo uma adoração ao Senhor. Em vez de reclamar e murmurar, eu estava falando: Deus, eu preciso de Ti, eu não aguento, eu preciso do Senhor, Pai. Se não for o Senhor, eu Te amo, Jesus. Então, queridos, ali naquele lugar, aquela policial, ela me vindo gritar, pedindo para que eles fossem embora. E ela olhava para mim e ela dizia, ela tentava me acalmar. Eu estava muito nervosa, né? Eu fiquei muito assustada naquele lugar. E ela olhava para mim e ela falava assim: calma, Lucélia, eu preciso que você fique calma, porque foi Deus quem mandou a gente aqui. Foi Deus quem mandou a gente aqui. Aleluia. Quando ela disse isso, irmãos, quando aquela mulher disse isso, foi Deus quem mandou a gente aqui. Eu olhei para o céu, o mesmo céu que eu havia olhado clamando Jesus há 3 minutos atrás, o mesmo céu que eu havia olhado e dito para o próprio Deus: Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar deste lugar, porque eu prefiro a morte. Mas Deus não tinha morte para a minha vida naquele dia. Deus não tinha morte para a minha vida naquele dia. Pelo contrário, Ele tinha liberdade, Ele tinha resgate. Aleluia. E o meu grito mudou naquele lugar. Eu parei de mandar aqueles policiais ir embora. A partir do momento que ela disse para mim que foi Deus que enviou eles ali, irmãos, eu olhava para o céu e eu contemplava a existência de Deus. Ali eu podia acreditar que Deus existe e que Deus havia ouvido a minha oração. Então eu gritava, as minhas mãozinhas ainda estavam presas nas escadas, apenas a minha boca havia sido liberada. E eu gritava, presa nas escadas: Deus existe! Deus existe! Deus existe! Deus existe! Deus existe! Jesus me ouviu! Deus existe! Deus
existe, Deus existe. 3 minutos após a minha oração, o Senhor provou para mim que Ele é Deus e que Ele ouve a nossa oração. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você está clamando, eu não sei quanto tempo você está buscando. Talvez já passou 3 minutos, já passou uma semana, já passou um ano e nada ainda aconteceu na tua vida. Você acha que Deus esqueceu de você? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: pode passar o tempo que for, mas a promessa que eu te fiz, eu sou fiel para cumprir na tua vida. Eu não abro mão de você, eu não abro mão do teu sonho, eu não abro mão da tua família, eu não abro mão de você. Aleluia. O Senhor é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. O Senhor é maravilhoso, só que o tempo do Senhor não é o nosso. Não é o nosso. Tem coisas, tem sonhos que Deus vai realizar em mim e em você. Tem coisas que o Senhor vai fazer em nós, que não vai ser em 3 minutos, não vai ser em uma semana, vai levar um tempo, porque tem coisas que Deus precisa nos capacitar primeiro, para quando Ele nos entregar, nós sabermos administrar como deve. Aleluia. Tem quantos anos que Deus disse, prometeu para mim que me levaria às nações? Tem quantos anos que Deus falou para mim que vai me levar nos Estados Unidos, que vai me levar na Europa, que vai me levar nos 4 cantos da terra? Tem quanto tempo que Deus falou isso para mim? Tem mais de 10 anos. Ainda não aconteceu. Eu ir lá e pisar, porque o YouTube já chegou nos 4 cantos. Eu tenho certeza que esses vídeos, essas coisas aí que viralizam na internet, já deve ter chegado em muito lugar. Mas eu ir lá pessoalmente, Deus ainda não me levou. Mas eu creio nessa promessa, porque Ele prometeu. Ele é dono de tudo, do ouro e da prata. O Senhor pode fazer isso acontecer. Mas Ele ainda não me levou. Mas eu tenho certeza que o dia que Ele levar, eu estarei preparada para esse momento. Eu estarei capacitada para esse momento. Tem coisas que Deus precisa nos preparar, irmão. Porque sinceramente, nós somos egoístas. Existem coisas que se Deus fizer antes do tempo, nós abandonamos Ele. Não é mesmo? Deus conhece seus filhos, cada um de nós. Ele sabe até onde Ele pode ir. Então tem coisas que o Senhor vai fazer aos pouquinhos. Aleluia. E Deus já tem cumprido tantas coisas que Ele já me prometeu. Tantas coisas o Senhor já prometeu. Queridos, e ali naquele lugar, a policial me tira das escadas e ela me abraça. Junto com o abraço dela, eu pude sentir um amor muito grande no abraço dela. E junto com o abraço dela, ela sussurrou no meu ouvido. Ela falou comigo baixinho, só para que eu ouvisse. Eu senti um amor no abraço dela. Ela me abraçava, irmãos, e eu senti um amor. Eu senti um amor no abraço dela. Era um amor grande. Não bastou apenas eu sentir o amor, ela teve que falar. E ela disse: filha, eu te amo. Irmãos, eu nunca vi aquela mulher, nem o nome dela eu sabia. Nem que ela era uma policial eu sabia. Eu fiquei sabendo depois que eu li no papel, porque nem fardada ela estava. E ela me chama de filha e diz que me ama. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que era o próprio Deus falando na boca dela. Hoje eu sei e entendo que era o meu Senhor dizendo: filha, eu te amo, eu nunca te abandonei, eu sempre estive aqui com você. Aleluia. E eu vou andando assim pelo cativeiro, começo a mostrar as torturas que a mulher fazia comigo. Eu fui em direção a um tanque de lavar roupas, e eu disse: olha, tá vendo esse tanque aqui? Ela enchia ele de água, amarrava as minhas mãos para trás com uma corda, pegava a minha cabeça, enfiava dentro da água e ficava segurando a minha cabeça enfiada na água. Quando ela via que eu não tinha mais força para aquilo, que eu já estava afogando, irmãos, ela me tirava, eu dava aquela respirada e de repente ela enfiava a minha cabeça de novo e ficava fazendo isso por várias vezes, me afogando num tanque de lavar roupas. Tinha uma máquina que dava choque naquele lugar.
Ela me dava choque com aquela máquina. Tinha uma porta de madeira que tinha acesso a um banheiro. E ali, nas dobradiças da porta, estava tudo sujo de sangue, escorrido assim, ó, nas dobradiças. A policial perguntou: o que é isso aqui? Eu disse: nessa porta, ela colocava todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, e prendia um por um dos meus dedos nessa porta. Como que é isso? Ela fechava a porta nos meus dedos. Eu perdi todas as unhas das mãos e dos pés, irmãos. Eu perdi a noção de quantas vezes as minhas unhas caíram e nasceram. As minhas unhas das mãos voltaram ao normal. As minhas unhas dos pés, dos 2 dedões, não voltaram mais ao normal. Eu tenho uma cicatriz nas minhas costas de um salto que ela enfiou nas minhas costas. Eu tenho marcas de queimaduras pelo meu corpo, de um ferro de passar roupa que ela tinha. Ela ligava o ferro na tomada e quando o ferro estava bem quente, ela tirava toda a minha roupa, mandava eu deitar no chão sem roupa, pegava aquele ferro ligado naquela tomada quente e vinha passando o ferro em mim e me queimando. A minha pele ia grudando no ferro, irmãos. Eu tenho os desenhos do ferro desenhado no meu corpo. Ela ia passando o ferro em mim. Eu tenho uma cicatriz no meu pé direito de uma faca que ela enfiou no meu pé. Aquela mulher uma vez me deu 70 pauladas na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago. Eu me lembro a quantidade dessas pauladas, porque eu fui obrigada a contar uma por uma delas. Então, irmãos, eu nunca me esqueci desse número. A minha cabeça esse dia ficou enorme, os meus olhos ficaram roxos, esbugalhados para fora. A minha cabeça ficou cheia de feridas, de hematomas, partes da minha cabeça sangrando. Eu passava a mão assim no meu cabelo, o meu cabelo caía. Meus olhos ficaram roxos, esbugalhados para fora. Meu nariz ficou torto, minha boca ficou torta. Meus olhos roxos assim, estufados. Aquela mulher pegava pimentas, malagueta, amassava as pimentas, pegava aquele sumo da pimenta e passava nos meus olhos. Esfregava as pimentas nos meus olhos. Enfiava a pimenta dentro do meu ouvido, enfiava a pimenta dentro do meu nariz, enfiava a pimenta na minha boca, passava a pimenta no meu rosto, ia esfregando aquelas pimentas assim no meu rosto. As minhas bochechas ficavam queimando. Ela pegava a colher, esquentava no fogão e colocava a colher quente dentro da minha boca e queimava a minha língua. Pegava alicate de eletricista, apertava a minha língua e saía puxando a minha língua presa naquele alicate. Pegava a tesoura e ia picotando a minha língua. Partes da minha língua é cortada com tesoura. Hoje eu tenho a língua mutilada. Não tem um telão para eu mostrar a imagem, mas lá nas redes sociais tem. Aquela mulher deixava eu dormir no chão frio como esse aqui. Deitava naquele chão 2 horas da manhã para dormir. Eu dormia das 2 às 6. Das 2 às 6 eu dormia. 6 horas eu estava de pé. Trabalhava o dia todo até o outro dia. Por isso que eu dormia pendurada nas escadas, porque eu tinha muito sono. Eu dormia 4 horas por dia. O normal de um adulto dormir é no mínimo 8 horas. Para ele repor todo o cansaço, a energia que ele precisa ali, para ele fazer a sua reposição. Uma criança de 12 anos dormindo 4 horas por dia. Por isso que eu dormi lá, pendurada nas escadas. Aquela mulher me enforcava com cordas, passava corda no meu pescoço e me enforcava. Irmãos, tinha um cachorrinho naquela casa. Todas as fezes que aquele animal fazia, eu tinha que comer. Todas as fezes que ele fazia durante o dia ali, ele fazia numa sacadinha lá do prédio. Eu tinha que pegar aquelas fezes e comer. Ele fazia xixi no chão, tinha que me ajoelhar e lamber com a língua. Ela achava barata pela casa, ela pegava as baratinhas, enfiava na minha boca e fazia eu comer. Irmãos, aquela mulher abusava de mim sexualmente. Ela cometia o ato em mim. Me deixava até 3 dias sem comer. Me deixava sem tomar água. Quando eu sentia sede, eu fazia xixi no balde e bebia minha própria urina. Aquela mulher quase me matou. Mas Jesus estava lá. Jesus estava lá, soprando vida sobre as minhas narinas, me fortalecendo naquele lugar.
me sustentando naquele lugar. E no dia 15 de março de 2008, não só aqueles policiais viram o meu resgate, mas todo o Brasil pôde presenciar o meu resgate naquele lugar. E ali o nome do Senhor foi exaltado. Tem a primeira entrevista que eu dou, e eu falo no jornal, chorando muito, né? Eu estava ainda muito assustada, e eu falo no jornal, eu pedi muito a Deus para me tirar daquele lugar. E o nome do Senhor foi exaltado naquele dia. Deus me tirou dali, irmãos. Eu fui para uma delegacia dar o meu primeiro depoimento. Da delegacia, eu fui para um abrigo. Meus pais perderam a minha guarda na justiça. Eu fui para adoção. Morei nesse abrigo por 8 meses e alguns dias. Depois desse período que eu estava ali, crianças entravam e saíam diariamente daquele abrigo. E eu estava ali, com pai e mãe vivos, esperando por uma nova família. A justiça não permitia eu voltar a morar com eles. E o tempo foi passando. Deus é tão maravilhoso, Ele não me esqueceu no abrigo como Ele não me esqueceu no cativeiro. E Ele preparou uma família para cuidar de mim. Ele preparou um casal para me adotar. Mas não foi qualquer casal não, foi um casal de pastores. Com ministério de libertação. Deus usou a vida da pastora Ezenete Rodrigues e do pastor Marcos Rodrigues, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E esse casal me adotou. Eu mudei para Minas Gerais, fui morar na Estância Paraíso, um lugar onde muitas vidas passam e são curadas. Eu fui uma delas que fui para aquele lugar. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. O Senhor começou a fazer na minha vida. Deus começou a me curar naquele lugar. Ali não foi tratada apenas a minha alma e o meu espírito, mas o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Aleluia. Passei por tratamentos médicos, tratamentos psicológicos, tratamentos psiquiátricos, cura interior sobre mim. E ali naquele lugar, depois de ser tratado tudo isso, e eu de fato, verdadeiramente ter sido curada naquele lugar, eu falo que o próprio Deus gerou essa saudade dentro do meu coração. Eu tinha uma saudade no meu coração da minha família biológica. Irmãos, eu tinha saudade de voltar a brincar com os meus irmãos. Eu tinha saudade de poder sentar no colo do meu pai. Eu sou muito apegada ao meu pai desde pequenininha. E eu tinha saudade da minha família. Chamei a minha mãe adotiva, que hoje ela é minha mãe. Carinhosamente Deus, colocou esse amor em mim por eles e deles por mim. Eles são os meus pais adotivos. Eu chamei a minha mãe adotiva e pedi ela para voltar para Goiânia, para a casa do meu pai biológico. Ela disse que ia orar, ela foi orar, creio eu, Deus dizendo sim para ela. Ela me autorizou a voltar para Goiânia e eu voltei para a casa do meu pai. Depois que eu voltei para Goiânia, eu fui procurar uma igreja. Eu comecei a congregar na Assembleia de Deus, Ministério Esperança. Nessa igreja eu fui batizada nas águas de 13 para 14 anos de idade. 14 para 15 anos surgiu um sonho lindo no meu coração. E sabe qual era esse sonho? Casar e ter uma família. Aquilo que o diabo roubou de mim na infância, que foi a destruição do casamento dos meus pais, era o meu sonho na adolescência, ter um lar, ter uma família. O tempo foi passando, passei pela minha fase de adolescência, tive as minhas fases difíceis de rebeldia, mas graças a Deus eu tive um pai e uma mãe, não só os meus biológicos, mas os meus pais adotivos, pessoas com o coração voltado no Senhor, para me ajudar nessa fase. E pessoas de Deus também para me ajudar. Com 17 para 18 anos, Deus me deu meu ministério. Os pastores começaram a me convidar para ir nas igrejas deles, contar o meu testemunho de vida. E ali, irmãos, eu falava 5, 10 minutinhos, era o que eu conseguia falar. Eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida para falar diante das pessoas. Imagina, irmãos, nossa, quando eu chegava numa igreja lotada como essa aqui, meu Deus, eu tremia tanto, eu tinha tanta vergonha, tímida. Aí eu começava a falar, o pouquinho que eu falava, que era 5, 10 minutos, eu falava tremendo, chorando e gaguejando. Ou seja, a igreja não entendia muita coisa, né? E eu ia, aí outro pastor ouvia falar de mim, e eu falava ali 5, 10 minutinhos, aí a outra igreja ouvia falar de mim, e eu ia. E como eu ir lá no início do meu ministério, me trouxe aqui hoje. Se Deus te chamou, querido, se Deus te chamou, querida, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. No começo do meu ministério, um profeta chegou em mim
E ele falou para mim: eu tenho algo de Deus para te entregar. Eu falei: amém, pode falar. E ali eu fiquei esperando aquele profeta falar, e ele começou: filha, farei de ti como uma águia, te levarei em lugares altos, em lugares que você nunca imaginou colocar a planta dos seus pés, e através da tua vida outras vidas vão ser curadas, através de você casamentos vão ser restaurados, através de você pessoas que queriam morrer vão decidir viver, através de você pessoas vão render aos meus pés. Eu te usarei nos 4 cantos dessa terra. Aleluia. Essa foi a promessa do Senhor feita para mim um dia, há 11 anos atrás. O Senhor me prometeu, e a cada dia eu tenho visto essa promessa acontecer na minha vida. Hoje nós estamos aqui. Ontem eu estava lá em Jales, São Paulo. No sábado ministrei ali para 1.200 mulheres. Pude ver mulheres rendendo aos pés do Senhor, mulheres sendo curadas. No domingo pela manhã ministrei para a igreja. No domingo à noite ministrei novamente para a igreja. E ao todo, nesse final de semana, ganhamos 51 almas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você abre, por favor. Está aberto? Para a honra e glória do Senhor. Nada disso é para minha glória, nada disso é para mim, meu irmão. Não foi eu, foi o Senhor quem fez naquele lugar. E ali vidas foram convencidas, não por mim, mas convencidas pelo Espírito Santo de Deus, através da minha vida. E eu pude ver, juntamente com aquela igreja, 51 vidas vindo ao altar aceitar Jesus, entregar a vida delas para Jesus. Eu podia ouvir testemunhos no final do culto falando: olha, estamos aqui, íamos desistir do nosso casamento, mas hoje Deus muda a história da nossa família. Ali eu pude ver vidas sendo curadas. Aleluia. Filhos perdoando pai e mãe, pai perdoando suas esposas, seus filhos. Ali eu pude ver o mover do Senhor naquele lugar. Nada para mim, mas tudo para o Senhor. Aleluia. Irmãos, e o Senhor foi fazendo acontecer. Com 19 anos de idade, Deus realizou o meu maior sonho, meu sonho de casar. Deus me permitiu casar com o amor da minha vida. O Senhor permitiu casar com um homem. Hoje eu estava ainda falando isso para ele. Um homem que tem apoiado o ministério de Deus para a minha vida, e que agora é ministério dele também. Depois que nós casamos, nós nos tornamos um, e esse ministério é nosso. E ele tem apoiado. Os nossos filhos ficou com a vovó esse final de semana para a gente ir para Jales. E aí eu tinha uma consulta médica. Eu cheguei, até avisei o pastor que eu chegaria uns 30 minutinhos atrasada, porque eu tinha essa consulta e era muito longe daqui. E aí meu sogro chegou lá em casa com os meninos. Ele falou: pai, o senhor espera um pouquinho aí, eu preciso levar a Lucélia ali, que ela vai ministrar na igreja, e eu já venho para ficar com os meninos. E agora ele está aí de novo para me buscar. Um homem que tem apoiado eu fazer a obra do Senhor. Sabe o que ele me pergunta no final do culto? Como é que foi, amor? Quantas vidas aceitaram Jesus? Um homem que tem o coração voltado para as coisas de Deus. Glória a Deus. Mas eu paguei um preço para que isso pudesse ter acontecido hoje. Hoje eu colhei isso. Eu tive que pagar um preço. E é o que muitas das vezes a palavra de Deus manda nós sermos: mulheres sábias, edifica a casa. E o Senhor foi nos direcionando, e a cada dia nós fomos vendo a promessa do Senhor se cumprindo, acontecendo. Depois que a gente casou, qual era o meu sonho? Ser mãe, ter filhos. Os médicos disseram que eu não ia gerar filhos. Os médicos falaram, mas o nosso médico, o médico de todos os médicos, ele já tinha dito que eu ia ser mãe, e Deus ia me dar um filho. Eu creio nessa promessa do Senhor. E no ano de 2016, Deus realizou o meu maior sonho de ser mãe. Eu descobri, irmãos, que no meu ventre estava sendo gerado o meu primogênito. Eu fiquei grávida para a honra e glória do Senhor. Dei à luz no ano de 2016. Quando Deus cura por completo. 2018, eu pude gerar pela segunda vez. Aí eu falo com meu marido que Jesus olhou para nós dois e falou assim: Estênio e Lucélia, ide
e povoai a terra. A gente entendeu, foi lá e fez mais um, glória a Deus. Que grávida pela terceira vez, irmãos. Deus é bom, né? Deus cura mesmo. Irmãos, Deus é lindo. Depois vocês entram no meu Instagram, depois vocês entram lá, para vocês verem que lindo a minha família. A família que Jesus me deu. Olhar para trás e ver de onde o Senhor me tirou e aonde Deus me colocou. É só Jesus quem faz isso, irmãos. É só o Senhor. Hoje vocês olharem para mim e ver aqui na frente de vocês uma mulher curada, uma mulher transformada para a glória do Senhor. É só Jesus quem faz isso, irmão. Eu só estou aqui hoje porque Jesus cuidou de mim. Eu só estou aqui hoje porque Jesus me encontrou. Porque um dia Jesus bateu na porta do meu coração. Eu abri a porta e eu disse: Jesus, tu és bem-vindo. Entra na minha vida e muda a minha história. Eu só estou aqui hoje porque Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Em nome de Jesus, a partir do dia que Jesus entra na vida de uma pessoa, se há tristeza vai ter que se retirar, porque Jesus que a alegria chegou. Se há enfermidade vai ter que sair, porque Jesus que a cura chegou. Se há morte vai ter que se retirar, porque Jesus que a vida chegou. Aonde Jesus entra, Ele muda a nossa história. Aonde Jesus entra, Ele transforma a nossa vida. Aleluia. Eu nunca vi uma pessoa convertida no Senhor verdadeiramente continuar da mesma forma. Eu nunca vi, porque Jesus é a própria mudança. Jesus é a cura. E aos pouquinhos Deus foi fazendo, Deus foi ajustando ali, Deus foi fazendo aqui, realizou um sonho meu ali, realizou outro sonho ali. Irmãos, se isso aqui fosse uma vigília, eu teria tantos testemunhos para contar para vocês de coisas que Deus fez na minha vida depois de cativeiro. Deus não trabalhou na minha vida, não foi apenas dentro de um cativeiro. Deus trabalhou fora dele, muito mais. E é isso que eu tenho tentado mostrar. Quando as emissoras me convidam para dar uma entrevista, para falar algo do tipo, eu falo: vocês vão me deixar contar o depois, ou vocês vão cortar igual vocês sempre fazem? Porque se for para mostrar a sua dor, muito obrigada, agradeço o convite. Agradeço. Quantas emissoras grandes já me chamou e falou assim: você vem contar a sua história? Vou. Mas você não pode falar de Deus aqui. Emissoras que ia tornar meu nome, irmãos, vocês não têm noção não. Top, com milhões de seguidores. Eu falei: então não tem como eu ir, porque eu só estou aqui porque o Senhor me livrou e me guardou. Tem como. Aleluia. Mas existe um segredo para hoje eu estar aqui. E o segredo da minha vitória, eu quero contar para vocês, e quando vocês saírem daquela igreja, conta para quem vocês quiserem. O segredo da minha vitória chama-se perdão. O segredo para hoje eu estar aqui com a minha vida curada e transformada foi porque um dia eu decidi perdoar quem tanto me feriu, quem tanto me machucou. Talvez você está aí, querido, ouvindo essa história e falando: meu Deus, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. O tanto que essa mulher feriu, o tanto que essa mulher machucou, e hoje ela fala que perdoa. Perdoar, irmãos, não é esquecer. Isso chama amnésia. Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor. Isso é cura. A falta do perdão gera câncer. A falta do perdão nos afasta da presença de Deus. A falta do perdão nos impede de viver as bênçãos do Senhor. A falta do perdão nos impede de viver o milagre. Quantas pessoas querem viver o milagre? Quantas pessoas querem viver o extraordinário, mas não querem perdoar? A falta do perdão te impede de viver o milagre. Você quer viver bênção, você quer viver vitória, você quer alcançar coisas grandes, você quer viver o extraordinário? Então perdoe. Perdoe, perdoe de verdade, porque perdoar é um ato de obediência. O que o Senhor vai falar sobre a obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é a chave da vitória. Tem gente que está preferindo sacrificar do que obedecer. Tem gente que vive no sacrifício e prefere não obedecer. A obediência é a chave da vitória. Você quer alcançar portas incríveis? Obedeça.
E o perdão é uma obediência. Quando você perdoa, é um ato de obediência. E quando você não perdoa, você não ama. E se você não ama, você está em desobediência 2 vezes. Uma por não perdoar e uma por não amar. Está desobedecendo 2 vezes. Você está um filho muito rebelde. 2 vezes. Porque quem não perdoa de verdade, não ama. E se você não ama o seu irmão, quem te feriu, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu líder, essa irmã da igreja, esse irmão da igreja, se você não perdoa quem você vê com os seus olhos, você não tem a capacidade de amar o Senhor, nosso Deus. Deus é tudo na minha vida. O que o meu pai fez comigo, que ele se lasca para lá. Mas Deus é tudo para mim. Mentira, larga de ser hipócrita, você é um mentiroso. Mentira. A palavra de Deus diz, 1 João 4:20, como é que é? Como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê? Deus está falando, você não tem capacidade de me amar se você não ama seu pai, que você está vendo com seu olho. Você não tem capacidade de me amar se você não perdoa a sua mãe, que você vê ela com seus olhos. Então Deus não é tudo para você, porque se Ele fosse tudo, você obedecia. Aleluia. Perdão é ato de obediência. Quer viver milagres, quer alcançar vitórias, quer receber perdão, vive magoando, vive entristecendo o irmão e quer ser perdoado, mas não sabe dar perdão. Marcos vai dizer, na medida que perdoares, serão perdoados. E Pedro disse, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7. E Jesus responde, não, eu não vos digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia. Isso é por dia, irmãos. Isso é por dia. É por dia. Quando você não perdoa, você entra para dentro de uma prisão espiritual. Você olha para o lado, todo mundo está vivendo vitória, todo mundo está vivendo milagre. Ai, pastor, você viu, pastor, aquele jovem que acabou de chegar na igreja, aquela irmã que acabou de chegar na igreja. Olha, eu estou aqui tanto tempo, nada acontece na minha vida. Mas você viu, pastor, que o fulaninho acabou de chegar, já está contando testemunho de vitória, já está contando testemunho de milagre. E eu estou aqui, pastor, nada acontece na minha vida. Sabe por quê? É porque às vezes fulaninho que acabou de chegar tem um coração perdoador que você não tem. Aleluia. Tem um coração perdoador que você não tem. Vai ficar aí impedindo Deus de fazer. Deus está do lado de fora da prisão falando para você, filho, eu quero cumprir na tua vida aquilo que eu já te prometi. Quando você não perdoa, você vai para dentro de uma prisão espiritual. Repita comigo assim: perdoar, é libertar o prisioneiro que sou eu. É isso. Quando você não perdoa, você vai para dentro dessa prisão espiritual. É como se cadeias, correntes fossem passadas por você no mundo espiritual. E aí você se torna um prisioneiro. Todo mundo rompe, todo mundo vive milagre do seu lado. Você está do mesmo jeito. Como? Adorando o mesmo Deus. Você não rompe. Isso está errado, tem alguma coisa errada. A falta do perdão faz isso. E você está preso. E Jesus está de fora, falando assim: filho, eu te amo, filho. Sai desse lugar, sai desse cativeiro. Sai daí. Eu tenho bênção para te entregar. Você está aqui dentro assim, ó. Ah, mas o meu pai, o que o meu pai fez comigo, ele não tinha que ter feito isso comigo. Eu não perdoo. Ah, mas a minha mãe, o que a minha mãe fez comigo, eu não aceito, eu não admito isso. Ah, mas o meu marido, eu larguei tudo, abri mão da minha faculdade, abri mão da minha profissão para cuidar da nossa família, e olha o que o meu marido fez comigo, eu não perdoo esse homem. Ah, mas eu fui traído, ah, mas eu fui traída. E Jesus está assim: sai daí, filho.
Eu já levei sobre mim todas as dores. Eu já levei sobre mim todas as dores. Ah, mas eu fui traída. Eu também fui. Ah, mas eu fui machucada. Eu também fui. Ah, mas eu fui isso. Eu também fui. Ah, mas eu fui isso. Eu também fui. E eu me entreguei numa cruz por amor a você. Eu me entreguei numa cruz por amor a você. E mesmo antes de morrer na cruz, crucificado por amor a você, ele bradou, eu sei, ele declarou ali naquela cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. A última palavra de Jesus crucificado na cruz foi perdão. Então, se Jesus perdoou, quem é eu e você para não perdoar o nosso irmão? Aleluia. Perdão não é decisão, não é sentimento. Você não vai sair daqui hoje assim: eu senti. Eu senti lá no fundo que eu perdoei meu pai. Você está emocionado com o culto. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. É todo dia. Eu decido, nessa noite, perdoar meu pai que me feriu. Eu decido nessa noite perdoar minha mãe que me feriu. Eu decido nessa noite perdoar meu marido. Eu saio desta igreja hoje decidida a perdoar meu filho. Eu saio desta igreja hoje decidida a perdoar minha esposa. Aleluia. Quantos casamentos estão fracassados pela falta do perdão? Vive de aparência no meio dos outros, mas quando chega em casa é um inferno. A falta do perdão faz isso. Perdoe, querida. Perdoe. Em nome de Jesus. O Senhor tem a capacidade de nos ensinar a perdoar. Ele nos ensinou. Quem sofreu mais do que eu aqui na igreja? Levanta a sua mão, deixa eu ver você. Você que tem uma história de sofrimento assim, mais do que eu passei. Quem? Ninguém, graças a Deus. Aleluia. Não queria que você tivesse sofrido o que eu sofri, não. Nem o cão eu queria que tivesse sofrido o que eu sofri. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. E é decisão. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Cadê os casados aqui na igreja? Cadê os maridos? Cadê as esposas? Deixa eu dizer algo para vocês. Quando eu comecei essa ministração, o que eu disse? Tudo começou com a separação. Tudo começou com o divórcio, com a quebra de aliança. Marido, mulher, pai, mãe, qual é a história que você quer para os seus filhos? Se os meus pais tivessem perdoado um ao outro, ao invés de separar, assinar aquele divórcio, ir para a casa do Senhor, servir Jesus, buscar a cura, a transformação do casamento deles no Senhor, eu tenho certeza que a minha história não era a que eu acabei de contar. Qual é a história que você quer para os seus filhos? Esses dias um amigo meu chegou lá em casa. Ele é muito amigo meu e do meu esposo. E ele falou assim: eu estou separando. Eu falei: mas por quê? Ela mandou eu ir embora. Eu sou muito amiga dela. Meu esposo falou assim: amor, tinha como você ligar para ela? Eu falei: tem, vou ligar. Ele contou ali, né? Porque cada um tem seu lado. E eu liguei para ela. Falei: oi, amiga, como é que você tá? Tô bem. Falei: oi, amiga, como é que você está? Eu tô bem. Falei: como é que você está? Ela falou assim: eu tô bem, mas eu mandei o fulano embora de casa. Eu falei: você tá bem? Tô. Eu preciso contar a minha história para você de novo, amiga. Porque se você quiser, não tem problema, eu vou parar meu tempo aqui. E eu vou te contar o que aconteceu por conta de um divórcio. Você tem 2 filhas pequenas em casa, pensa na sua família. O que ele fez com você? Ele te bateu? Porque se ele tiver te batido, eu vou lá na delegacia com você, vamos dar parte dele, vamos chamar a Maria da Penha para ele. Não, ele está te traindo? Não. O que foi que aconteceu?
porque é muitas briguinhas, muita coisinha, muita picuinha, não sei o quê, não sei o quê. Falei, então vai fazer um curso Casados para Sempre, vocês dois, vocês estão precisando aprender a ser marido e mulher. Mas eu falei, então tá bom, eu vou passar o contato da minha psicóloga para vocês fazer terapia de casais. Tá lá, irmãos, paguei 4 sessões para eles fazerem. Falei, pode deixar que eu vou abençoar a vida de vocês. Doei para eles 4 sessões de terapia de casais. Nem tudo é espiritual. As pessoas querem cuidar de coisas que é do corpo com o pastor. Tem coisas que não é com o pastor não, irmão. Tem coisa que é com o médico. Tem coisa que é com a psicóloga. Tem coisa que é o pastor. Mas tem coisa, mulher, que é o ginecologista. Tem coisa, homem, que é um médico. Tem coisa que é um psicólogo. Tem uma coisa que é um curso para você aprender a ser marido e mulher. Tem um curso que é para ensinar você a aprender aquele versículo onde fala: homem, deixa o teu pai e a tua mãe, une a sua mulher. Quem é preferência na tua vida depois do casamento não é a tua mãe. A sua mãe virou sua parente, é a tua esposa. Aleluia. Talvez você está precisando aprender a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Talvez, mulher, você está precisando ser sábia e parar de ser tola. Começar a se tornar a mulher de provérbios. Aleluia. E aí hoje em dia as pessoas já casam pensando no divórcio. Se não der certo eu separo. Larga de ser egoísta, então não casa. Porque casamento não é para ser divorciado. Casamento é para sempre até Jesus voltar. O Senhor ama a tua família. E Satanás quer acabar com isso, porque ele sabe do projeto de Deus para a tua casa. Eu não sou a favor do divórcio. O Senhor abomina o divórcio. Deus ama a família. Mas hoje em dia tem que ter muito cuidado para falar isso dentro das igrejas, porque infelizmente tem mulheres padecendo na mão de homens que são agressivos. Minha irmã, nós temos aí lei, nós temos pessoas, tem coisas que é caso de polícia, mas tem coisas que é joelho no chão, tem coisas que é pagar preço de oração. Eu não disse que eu paguei preço de oração pelo meu marido. Quando eu casei com ele, ele não era convertido não, achei que eu ia casar com um pastor. Não é que a gente é crente, a gente acha que vai casar com um de Deus, né? Um irmão que está firme na igreja. Eu falei, vou casar com um irmão da igreja. Não, Deus mandou um desviado, sabe, um que nem conhecia Jesus para o meu caminho. Eu falei, Jesus, não estou entendendo o chamado que o Senhor tem para a minha vida, meu Deus. Aí Deus trouxe, levei ele na igreja para ouvir a palavra do Senhor, para entender o que Jesus faz. Eu ganhei ele para Jesus. Ele veio na frente e aceitou numa pregação minha que eu estava pregando. Então, irmãos, foi preço. Não foi assim da dia para a noite não, foi muitos anos. Começa a pagar preço de oração pelo teu marido, mulher. Começa a pagar preço de oração pela tua esposa, irmão. Você está exercendo o papel direitinho? Você acha que você está exercendo direitinho? Porque Cristo mandou você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você está amando? Mas ela isso. Uma mulher amada retribui amor. Deus não mandou eu e nós mulheres amarmos os homens. Por que será? Deus não falou, mulher, ame o teu marido como eu amei a igreja. Deus não falou isso. Deus mandou o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Por quê? Porque uma mulher amada, ela retribui amor. Talvez você não está tendo uma mulher amada na sua casa porque você não está amando ela. Está vendo? Uma mulher amada, nós já temos o poder, Deus já colocou isso em nós, de retribuir amor. Recebemos amor, retribuímos amor. Não precisa Deus mandar nós amarmos, nós já amamos, é de nós. Deus deu isso para nós, mas Ele mandou você amar. Então ame essa mulher, dê flores para ela, elogie ela, aprenda a linguagem de amor dela. Mulher, aprenda a linguagem de amor do seu marido. Eu te indico fazer o curso Casados para Sempre. Aqui tem, pastor? Nessa igreja tem o curso Casados para Sempre. Encontro de casais, faça. Eu quero orar por vocês.